A paz do Senhor Jesus, você que está nos assistindo, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal da Assembleia de Deus Ministério em Berlim. É um prazer estar com vocês mais uma vez, com você mais uma vez. E hoje eu queria trazer uma reflexão, uma mensagem, uma curta mensagem acerca de alegrarmos diante do fim, diante do princípio do fim, que é o que nós estamos vivendo no meio dessa situação toda no mundo atual. Então eu queria convidá-los a abrir a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 24, nós vamos ler o versículo 7 e o versículo 8. Diz assim a palavra de Deus: Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Bom, o ensino e a reflexão sobre as coisas do fim dos tempos não são desconhecidos para quem já leu ou estudou a palavra de Deus. Na verdade, as escrituras elas falam tanto acerca desse tema que existe uma área da teologia destinada somente a estudar as últimas coisas, que é a chamada escatologia. Além disso, os eventos relatados pela Bíblia são tão conhecidos que as pessoas usam e abusam deles sempre que em épocas que acontecem eventos extraordinários que obrigam as pessoas a mudar o seu modo de viver ou que levam as pessoas a sair da normalidade. As pessoas usam esses eventos ao seu bel prazer e muitas das vezes usam até mesmo de forma errada. O fato é que na teologia atual existem diversas interpretações do livro do Apocalipse, assim como diferentes correntes escatológicas que também existem no meio da teologia, que demandariam uma dedicação, um estudo extenso sobre o assunto, que não é nem de perto o objetivo desse curto vídeo de poucos minutos. Mas o que é importante é nós estarmos atentos e lembrar que ao trazer este ensino de Mateus capítulo 24, Jesus não tinha no seu coração o desejo de levar pânico às pessoas. Ele não tinha no seu coração o desejo de levar medo aos discípulos. Muito pelo contrário. Os objetivos de Jesus com esse ensinamento de Mateus 24, que também se encontra em Lucas 21, era de alertar os discípulos, era de nos alertar para que nós não fôssemos enganados. E mais ainda, era de nos lembrar que ele é fiel para cumprir a sua promessa de voltar para nos buscar. Sim, aqueles que estiverem salvos, aqueles que forem salvos, reinarão com Cristo, serão levados por Jesus, serão levados por Cristo e reinaremos por toda a eternidade. Então nós vemos que o objetivo de Jesus não era de levar medo às pessoas, não era de levar desespero às pessoas, mas era de alertar e também de consolar, de falar: olha, eu sou fiel, eu vou voltar e eu vou te buscar. Ele vem nos buscar. Maranata, ora vem o Senhor Jesus. E tanto na passagem de Mateus 24 quanto de Lucas 21, os discípulos eles perguntam a Jesus sobre quando aconteceriam as últimas coisas, aquilo que Jesus tinha acabado de falar. Jesus então fala sobre alguns eventos, alguns sinais que aconteceriam antes que tudo isso acontecesse. E um dos sinais que dos sinais que Jesus fala sobre guerra, sobre fome, sobre terremotos, e ele fala sobre pestes. E nós estamos vivendo num período nós estamos vivendo uma pandemia global que se encaixa em um desses sinais, que são as pestes. E esses eventos que nós estamos passando ultimamente, nos últimos meses, um ano e pouco mais de um ano, esses eventos têm assustado e levado pânico a muitas pessoas, principalmente cristãos. E sem querer descredibilizar a iminente volta de Jesus, eles não são inéditos quando nós olhamos para ele. Quando nós olhamos para essa pandemia, nós vemos que esse tipo de evento ele não é inédito na história da humanidade. O mundo já passou por outras pandemias. O mundo já passou por pelo menos 5 grandes pandemias, como a peste negra, a varíola, cólera, a gripe espanhola e mais recentemente a gripe suína. Assim como terremotos, o mundo a todo momento é assolado por terremotos, fomes, nós temos vários países que estão em situações tristes de fome e guerras é o que mais nós vemos no dia a dia, são guerras e rumores de guerras. Então, como os irmãos podem, como você que está nos assistindo pode ver, apesar de
a situação atual ser uma situação catastrófica e trazer a atenção para as pessoas sobre o fim do mundo e sobre essas discussões, eventos como esse acontecem, já aconteceram, têm acontecido de forma mais corriqueira do que nós imaginamos. Como eu disse, a ideia não é descredibilizar em volta de Jesus, não é dizer que tudo isso é balela, mas apenas trazer a memória, trazer a reflexão de que não é um evento que esse evento tenha acontecido com mais intensidade, que sim, claro, mas que outros eventos dessa natureza já aconteceram antes. E por que eu estou falando sobre isso? Porque assim como as outras pandemias, essa pandemia vai passar. Assim como os outros sinais, esse sinal vai passar. E vai vir outros no futuro. O importante é que nós não tenhamos medo e que nós não nos desesperamos diante dessa situação. Diante dessa situação, diante dessa mudança de viver, do modo de vida que nós estamos passando, que muitas pessoas têm passado durante esses últimos meses, nós não devemos nos desesperar. O que nós devemos fazer é usar esse tempo para cuidar daquilo que Deus nos deu. Cuidar da nossa vida espiritual, cuidar da nossa saúde, cuidar da nossa família. Nós devemos usar esse período, esse tempo, para amar mais ao próximo, para orar pelas autoridades, pelas decisões que eles têm que tomar, orar pelos serviços de saúde que trabalham na linha de frente do combate à pandemia, orar por aquelas pessoas que precisam continuar as suas atividades rotineiras e que não podem ficar em casa, que não podem se precaver. E, acima de tudo, nós devemos usar esse tempo para evangelizar. Nós devemos usar esse tempo para dizer ao mundo que Jesus vive e reina, não só em momentos bons, não só em momentos de bonança, de alegria, mas também e principalmente nas adversidades e provações. Nós devemos orar para essas pessoas e apresentar a elas um Jesus que pode trazer paz no meio da dificuldade, paz no meio do desespero. E por quê? Porque muitas pessoas vivem ansiosas, têm vivido ansiosas. E se nós olharmos para a ansiedade, a razão da ansiedade é o medo. As pessoas ficam ansiosas porque elas sentem medo do amanhã, elas sentem medo do que vai acontecer, elas sentem medo de de perder o controle. E é normal sentir medo, não tem nada de anormal, nada de errado uma pessoa sentir medo, muito menos um cristão. Aliás, se nós olharmos para a Bíblia, nós vamos encontrar na Bíblia várias situações onde pessoas sentiram medo. Nós temos um exemplo mais clássico, talvez, seja do apóstolo Pedro, que sentiu medo quando Jesus manda ele sair do barco, encontrá-lo e andar sobre as águas. Depois que Pedro anda um pouco, ele olha ao redor e ele sente medo. É normal sentir medo. Mas nós também encontramos no Salmo 56, versículo 3, em quem nós devemos confiar quando sentirmos medo. Salmos 56, versículo 3 diz: No dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Então, ao mesmo momento que nós cristãos sentimos medo, e mais uma vez é normal sentir medo, nós devemos também nos lembrar em quem nós devemos confiar. Se todo momento, eu tenho certeza que se no momento em que nós sentirmos medo, nós olharmos para Deus e confiarmos em Deus, esse medo vai embora. Assim como quando Pedro sentiu medo e ele olhou para Jesus Cristo e Jesus estendeu a sua mão, o medo de Pedro se foi. O profeta Isaías diz em Isaías capítulo 26, versículo 3, abra sua Bíblia em Isaías capítulo 26, versículo 3. O profeta Isaías diz, Isaías capítulo 26, versículo 3, o profeta Isaías diz: Tu conservarás em paz aquela cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. O profeta Isaías diz que o Senhor guardará em perfeita paz aquele que está firme, confiando em Deus. Atente para o tipo de paz. O profeta Isaías diz que o Senhor guardará em perfeita paz. O profeta diz perfeita paz. Não é uma paz temporária, não é uma paz qualquer. É a paz de Deus. E a paz de Deus é perfeita. A paz que acalma o nosso coração, mesmo diante do desespero, mesmo diante das adversidades, mesmo diante da ansiedade, mesmo diante do medo, mesmo diante dos momentos mais difíceis. Se nós olharmos para Deus e confiarmos em Deus, a paz que Deus nos trará será a paz perfeita. Será a paz que, mesmo diante de uma pandemia, mesmo
sendo grupo de risco, mesmo diante de tudo aquilo que nos cerca, de todas as informações que nos cercam, das informações que chegam, do medo da morte, do medo da doença, a paz que Deus nos dá, se nós olharmos para Ele, será uma paz perfeita que vai nos acalmar e que vai nos fazer ficar em paz diante dessa situação. Como o próprio Jesus nos disse, os sinais da sua vinda não devem assustar o cristão verdadeiro e fiel. Muito pelo contrário, os sinais da volta de Cristo devem alegrar o cristão verdadeiro e fiel. Porque o que Jesus disse, Jesus, quando ele fala acerca dos sinais, ele fala ainda mais, ele fala, é importante que isso aconteça. Se os irmãos continuarem lendo a passagem de Mateus 24, chega um momento que Jesus diz, é importante que isso aconteça. Isso deve acontecer. E é evidente que são tempos difíceis, é evidente que é muito desesperador para o mundo o que tem acontecido, e mais ainda, é mais desesperador ainda para um mundo cego e perdido que jaz no maligno. Mas como o nosso mestre nos disse, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Não se desespere, meu irmão. Não se desespere, minha irmã. Não tenha medo. Confie em Deus. Confie em Deus, porque Jesus disse que isso é necessário que aconteça. Jesus está às portas, ele ainda não voltou. O diácono Ivanor falou sobre uma mensagem sobre isso, e o nosso pastor também já trouxe uma mensagem sobre isso no domingo retrasado. Não se preocupe, Jesus ainda não voltou, ainda tem tempo para nós, ainda tem pouco tempo, mas ainda tem tempo para nós ficarmos aqui nesse mundo, e ainda tem tempo para nós nos achegarmos mais a Cristo. Então, durante esse período, não tenha medo, não se desespere, confie em Deus e use esse tempo para que você possa cuidar, como eu falei, cuidar não só de você, mas também orar por aquelas pessoas que estão desesperadas. Tem muitas pessoas desesperadas com essa situação, pessoas que estão tendo problemas psicológicos, pessoas que estão chegando ao fundo do poço. Apresente Jesus para essas pessoas. Mostre a elas que se elas confiarem em Deus, Deus trará a perfeita paz. Porque, como Jesus disse mais uma vez, é importante que isso aconteça, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Não tenha medo. Jesus é o mesmo ontem, o mesmo hoje e vai ser para sempre. O Jesus de hoje é o mesmo Jesus que segurou na mão de Pedro quando ele sentiu medo e quase se afogou. O Jesus, esse mesmo Jesus, segura na nossa mão hoje e fala, pode ficar tranquilo, tudo vai estar bem. Jesus continua o mesmo antes da pandemia e ele continua o mesmo durante a pandemia e ele vai continuar o mesmo na próxima pandemia. Esses últimos acontecimentos são apenas um sinal de que um dia nós reinaremos com ele em glória. Tudo isso que está acontecendo é mais uma prova de que Deus nos ama e Ele quer que nós estejamos preparados para a vinda do seu Filho. Não se desespere, confie em Deus e, acima de tudo, esteja preparado, porque os sinais da volta de Cristo é uma prova de que Deus nos ama e é uma prova de que Ele é fiel para cumprir a sua promessa. Jesus vai voltar, Jesus vem nos buscar e nós reinaremos com Ele por toda a eternidade. Acalme seu coração, não se desespere mais uma vez, não tenha medo, ore, peça a Deus que traga para o seu coração a perfeita paz que o profeta Isaías nos prometeu no seu livro, no capítulo 26, no versículo 3. Tenha uma boa semana, uma semana abençoada e nos vemos em breve. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus.